Mas nossa maior esperança é no Senhor, amém? Glória a Deus, estamos aqui celebrando, agradecendo a Deus e eu quero aproveitar o dia de hoje, o dia que estamos vivendo hoje, para falar um pouco sobre o reino de Deus. E certa vez os fariseus questionaram ao Senhor Jesus sobre o reino do Senhor. E veja o que Jesus falou, vamos ler Lucas 17, a partir do versículo 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Eles dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Diga assim comigo: o reino de Deus está dentro de nós. Aleluia. E a seguir dirigiu-se aos discípulos: virá um tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, não vedes nem os cigais. Porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Diga amém. Graças a Deus. Até aí, vamos dar uma pausa aí, nós vamos orar. Pai querido, somos gratos a Ti nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que já fez aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui hoje para juntos cultuarmos, nos alegrarmos diante de Ti. Como é bom Te servir, como é bom estar na Tua casa, como é bom cultuar o Senhor, como é bom, Senhor, saber que estás conosco em todo o tempo. Obrigado, Jesus. Nós somos gratos a Ti nessa noite. Fala conosco aos nossos corações, consola os nossos corações, Espírito Santo. É assim que nós oramos e já agradecemos. Quem crê, diz comigo, amém. Graças a Deus, aleluia. Os fariseus perguntaram para Jesus: quando é que viria o seu reino? Sabe, eu quero aproveitar aqui o dia de hoje para nós falarmos um pouco sobre o reino do Senhor, pois estamos em dia de eleições, onde elegemos as autoridades, somos cidadãos aqui desta terra enquanto estivermos aqui, mas a nossa cidadania principal é lá nos céus. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus, amém? Mas enquanto estamos aqui, nós seguimos as leis e queremos sim ser bênção aqui enquanto estivermos aqui. E no dia de hoje nós escolhemos as autoridades, colocamos diante do Senhor, oramos e buscamos, e nós também participamos desse momento. Mas sabe, certa vez os fariseus perguntaram ao Senhor: quando é que viria o seu reino? Na expectativa de ser um reino físico, na expectativa de ser um reino que o Senhor ia governar, ser autoridade, ser aquele que iria governar e comandar e tomar conta. Mas Jesus, ele dá uma resposta, ele diz: olha, o reino de Deus, ele não é com visível aparência. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Primeiramente, o reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele reina primeiramente em nossos corações. Reina dentro de nós, porque ele não é de visível aparência. Então, o reino do Senhor Jesus, aqueles que entendem esse chamado e
participam desse reino. Ele não é de visível aparência, mas ele está espalhado por toda a terra, até o dia que ele virá. Mas ele disse, olha, o reino aqui não é de visível aparência, mas virá um dia em que o Filho do Homem virá e ele vai se manifestar. E nesse dia, será como nos dias de Noé. Porque nos dias de Noé as pessoas não davam ouvido à pregação de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Virá um dia que o Senhor Jesus irá se manifestar, ele virá, sim, e ele vem, a Bíblia diz que ele vem para reinar, e ele é assim, sim, será um reino de visível aparência, e aqueles que são do seu reino participarão e serão participantes desse reino, assim diz a palavra. Mas enquanto ele não vem, nós buscamos viver o reino do Senhor aqui, não de visível aparência. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos, venha o teu reino sobre nós, e seja feita a tua vontade. Então que o reino dele venha sobre nós, e de fato seja feita a sua vontade, que a nação brasileira entenda que acima de tudo, a vontade do Senhor prevalece e é soberana. E a palavra do Senhor nos ensina a nós orarmos pela nação, pelas autoridades. E nesse momento de eleições, a igreja reunida, porque nós nos preocupamos e desejamos e queremos uma nação em paz, mas que não paremos quando terminar as eleições, aí sim que intensifiquemos ainda mais e nunca paremos de orar por nossa nação, porque é assim que a palavra do Senhor nos orienta. Estamos sempre abençoando, profetizando a nossa nação, para que venham os tempos de paz e prosperidade. E devemos nos levantar, a igreja sim, é aquela que se levanta, porque as nossas armas são espirituais. E nós devemos sim, usar as nossas armas, as ferramentas espirituais, para abençoar nossa nação. Precisamos orar e jejuar pela nossa nação, não para que o Senhor venha e abençoe as eleições, mas orar e jejuar para que o Senhor venha e levante arrependidos em nossa nação brasileira, pessoas venham a se converter e serem salvas e alcançadas por esse evangelho. Não orar e jejuar somente no momento das eleições, mas sim, tenhamos esse pensamento, essa unidade de estarmos sempre orando pelos perdidos e abençoando toda a nação. Quem está comigo aqui, amém? Amém. E depois que passar as eleições, vamos parar de orar? Vamos parar de abençoar a nação? Não mais. Cremos que o Senhor está conosco e Ele tem abençoado a nossa nação. Está chamando os brasileiros. Coisas maravilhosas há de fazer em nossa nação e já está fazendo. Até o Senhor Jesus voltar e se manifestar o seu reino, devemos permanecer firmes. Firmes, clamando para que o Senhor de fato abençoe a nossa nação. E quando aqueles fariseus perguntaram, quando virá o teu reino? E ele diz, olha, o meu reino não é de visível aparência, ele está dentro de vós. Então, primeiramente, precisamos entender que o reino do Senhor está dentro de nós, ele reina em nossos corações. Não adianta o Senhor Jesus vir e reinar sobre a terra, se dentro de você, primeiramente, não há um rei, o Rei dos Reis, que reina em sua vida. Porque ele deve ser o dono do teu coração, o Rei soberano acima de tudo. Ele é um rei, primeiramente, dentro de nós. Rei e Senhor. Ele reina dentro de nós. Por isso que ele disse, olha, o meu reino, primeiramente, não é de visível aparência. E segundo, ele deve reinar em nossas vidas, com os seus ensinamentos, com os princípios, porque existem princípios que o Senhor, ele deixou para que nós seguíssemos. E esses ensinamentos, os princípios da palavra do Senhor, que são de verdade, os seus mandamentos, precisam reinar dentro do seu coração, dentro da sua vida. Então não adianta você vir clamar que o Senhor Jesus venha e reine. Tome conta, Senhor, esse mundo não presta, esse mundo já está perdido. Somente o Senhor Jesus para dar um jeito. Nada adianta se dentro de você, primeiramente, não reinaram os princípios da palavra do Senhor. Se dentro de você não for primeiro os ensinamentos do Senhor Jesus. Devemos estar submissos à sua palavra, ao que Ele deixou para nós.
Porque se os seus pensamentos, suas ideias, suas ideologias forem reinarem dentro de você mais do que os princípios de Cristo, os princípios da palavra de Deus, então Jesus de fato não é rei na sua vida de coisa nenhuma. Acima de tudo, ele deve reinar. Acima de tudo, os princípios da palavra de Deus. Se você não busca reinar, ou se você não busca autoridades, ou se você não elege autoridades que tenham os princípios, que não entendam os mandamentos, que não tem esse temor em seu coração, de fato, Jesus ainda não está reinando dentro de você. Ele reina em nossos corações, ele reina nos seus princípios. Ele deve reinar em nossas casas e em nossas famílias. Devemos entregar ao Senhor, porque as nossas casas, nossas famílias serão abençoadas, prósperas, quando deixamos o Rei Jesus reinar e ser o centro, ser o principal, aquele que reina em nosso lar. Estejamos entregando, consagrando e passamos a dizer: minha casa é do Senhor. Ainda que não, todos na sua casa, ainda que todos não sejam cristãos ou que não sejam tementes ao Senhor, mas você está ali e você pode abençoar. Você pode ser um profeta naquele lugar, na sua casa. Você precisa convidar, entregar e consagrar o teu lar ao Senhor. Mesmo que as pessoas que moram com você ainda não tenham esse temor, mas você está ali para ser luz e ser bênção. E trazer a presença do Espírito Santo. Consagrar que o Rei Jesus, ele venha reinar em sua casa, em sua família. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Amém? E enfim, ele reina sobre nós, seus corações, seus princípios, seus mandamentos. E ele reina sobre nossas casas, nossas famílias. E ele venha reinar em nossa nação. Ele venha reinar no lugar que habitamos. Porque é assim que a palavra do Senhor nos ensina, nos instrui. Eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, exorto que se use a prática das súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aí ele diz: em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Aleluia. Isto é bom e aceitável diante de Deus. Isto é bom e aceitável diante de Deus. Então a palavra nos exorta a abençoarmos essas autoridades, orarmos por elas, para que tenhamos vida tranquila, mansa, para que tenha piedade aos necessitados e respeito. Então, se queremos que realmente o Senhor venha reinar sobre nós, e tenhamos esses princípios, e tenhamos essa palavra em nossos corações, é dever nosso orar pelas autoridades, abençoá-las, ainda que não sejam aqueles que realmente sejam os ideais, sejam as pessoas certas para estar ali. Capítulo 4, assim diz a palavra do Senhor: Daniel 4 e 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam eles. Diga amém. O Altíssimo, ele tem domínio sobre todos os reinos. Ele tem domínio sobre o Brasil também, amém. E ele dá a quem ele quer. Até o mais humilde dos homens, Deus, se quiser, ele constitui autoridade e rei. Ou seja, queridos, a autoridade vem do Senhor. A autoridade é por ele constituída. E nós queremos declarar que as autoridades no Brasil, no nosso estado, sejam colocadas por Deus. Homens que ele constitui, ele escolhe realmente segundo o teu coração. É isso que a igreja precisa fazer, então. Já que a autoridade vem do Senhor, ele coloca quem ele quer, a igreja tem que se levantar para abençoar. E quando o Senhor ouve o clamor da igreja, ele coloca homens segundo o seu coração. Sim, e nós declaramos que em nossa nação venham homens realmente que venham governar com temor,
ao Senhor em seus corações. Se você crê nisso, amém? Glória a Deus, pois assim diz a palavra do Senhor em Provérbios. E capítulo 29. E o versículo 2 nos diz: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Em outras versões diz: quando o justo, governa, o povo se alegra. Porém, quando o perverso domina, o povo geme, suspira. Nós queremos declarar que venham justos para governar nossa nação, nosso estado. Que venham justos, líderes que tenham temor ao Senhor. Salmo 94, versículo 20. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade? O que forja o mal? Tendo uma lei por pretexto, ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente? Não. Que venham homens justos e que aqueles que são injustos estão governando a nação caiam por terra, porque não há consentimento com a lei do Senhor. Aqueles que buscam ser iníquos, aqueles que fazem leis injustas e condenam os inocentes, que caiam por terra em nossa nação, em nosso estado. É assim que a igreja tem que se levantar orando e profetizando. Salmo 92 e o versículo 12. Porque o justo, ele florescerá como a palmeira, e ele crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Diga amém. Os justos florescerão. E nós precisamos clamar para que venham homens justos, autoridades, e caiam por terra aqueles que derramam sangue inocente, que não têm temor e que vivem na iniquidade. É assim que a igreja tem que se levantar e declarar. Salmo 89 e versículo 14. Justiça e direito são o quê? O fundamento do trono do Senhor. Graça e verdade te precedem. O reino do Senhor tem justiça. O reino do Senhor tem direito. É o seu fundamento. Tem graça e tem verdade. Se o Senhor vem reinar sobre nós, nós clamamos para que Ele venha reinar sobre nós, sobre nossa nação, sobre nossas vidas. Deve haver justiça, direito, graça e verdade. Nós queremos declarar que venha justiça, venha direito sobre a nossa nação, sobre Sergipe, graça e verdade, queridos. A igreja se levanta para profetizar e orar, porque essas são as nossas armas. Amém? Amém. Salmos 34. Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. O anjo do Senhor, ele nos livra. Salmo 46, o versículo 1 e o 2 diz: Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Deus é o nosso refúgio, queridos. O reino do Senhor, Ele nos livra. Ele nos livra do mal. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E o Deus é o nosso refúgio em tempos de angústia, nas tribulações. Quando estamos vivendo, buscando o reino do Senhor, temos que confiar que Ele é o nosso livramento, Ele é a nossa fortaleza. Em tempos de aflição, onde você tem buscado refúgio? Vivemos tempo de angústia e tribulação em nossa nação. Muitos erroneamente têm buscado refúgio em pessoas, em candidatos, em partidos. Não, queridos. Primeiramente, o nosso refúgio é no Senhor. Ele é a nossa esperança. Dele vem o socorro. Dele vem o escape. E não devemos temer. Quantas pessoas no Brasil estão temerosas?
pelo que está por acontecer. Tementes por se A ganhar ou se B ganhar, vai acontecer algo terrível. Queridos, nosso papel é orar, confiar no Senhor, independente dos resultados. Se a sua esperança for em alguém que vai ganhar, então a sua esperança está errada. Porque é no Senhor, Ele que nos livra do mal, Ele que nos tira do medo, Ele que está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Quantos estão me entendendo aqui, amém? A igreja se levanta para abençoar, para orar, para repreender. E que o Senhor nos dê o livramento, que esteja conosco, pois Ele coloca, Ele tira, Ele põe quem Ele quer, porque dele vem a autoridade. Aleluia. Ele nos tira do medo, Ele nos salva em tempos de guerra. Salmos 55, versículo 18. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Aleluia. Ele nos livra em tempos de guerra, tempos de angústia. O Senhor, Ele expulsa os mentirosos. Você crê nisso? Amém? Isaías 10, olha isso, querido. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para remeterem um direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. No reino do Senhor a justiça, e no reino do Senhor, sabe o que Ele faz? Aqueles injustos, os juízes injustos, aqueles do legislativo que decretam leis injustas, o Senhor está olhando, querido, e a Bíblia diz: ai desses que negam justiça aos pobres, que tiram os direitos dos aflitos. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, dos tais é o reino de Deus. No reino de Deus tem justiça. Então, quando nós clamamos, venha o teu reino, quando clamamos que o Senhor venha reinar sobre nós, nós não devemos ficar preocupados com A ou B ou o candidato, mas devemos nos preocupar para que o reino dele se estabeleça. E Ele vai colocar quem de fato Ele orientar e quem Ele quer, porque Ele coloca quem Ele quer. Amém? Glória a Deus, porque no reino do Senhor os injustos não têm vez. No reino do Senhor, o que nega a justiça aos mais pobres, às viúvas, aos órfãos, não tem vez, porque o reino dele é justiça. O reino dele, aleluia, é paz. Isaías, capítulo 1, versículo 26. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente os teus conselheiros, como no princípio, depois te chamarão cidade de justiça e cidade fiel. Aleluia, isso é maravilhoso. Isso é para nós, nosso tempo, queridos. Estamos vivendo um tempo que a justiça no Brasil está sem crédito. A justiça no Brasil, não há mais crédito, mas o Senhor vem e diz: olha, a palavra é para nós e para o Brasil: restituirei os teus juízes. Que o Senhor venha restituir. E os juízes injustos, aqueles que não olham a causa com justiça e com temor ao Senhor, caiam por terra. E que se levantem em nossa nação homens que tenham temor à justiça e o temor ao Senhor. Você crê nisso, amém? É assim que a igreja se levanta para orar, para profetizar e declarar, e nós devemos declarar isso em nossa nação. Devemos sim orar nesse sentido, declarando justiça, e caiam por terra os juízes iníquos, caiam por terra, e que o Senhor restaure a justiça em Sergipe e em nossa nação. O reino do Senhor, os fardos e os pesos caem, porque o jugo do Senhor é suave, Ele nos ajuda em nosso jugo. Isaías capítulo 40, versículo 29, o Senhor Ele faz forte e alcançado, e Ele multiplica as forças, aquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor
renovam as suas forças e sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! O reino do Senhor, Ele tira o fardo, Ele tira o cansaço. Estamos sempre correndo e Ele vai nos renovando. Cansamos, sim, às vezes nos desgastamos, mas quando vamos para a presença, quando vamos para o reino, somos renovados. Somos renovados. E triste é aquele que não tem essa esperança e não consegue achar essa fonte de renovo e de restauração, que é o Senhor, que é a palavra, que é a presença do Espírito, é estar junto com Ele. Somos renovados dia após dia. Aleluia. Porque o nosso homem exterior, Paulo diz, o nosso homem exterior, ele morre sim, está se corrompendo, todo tempo estamos morrendo, né? Então todo dia a gente fica um pouquinho mais velho, mas o nosso homem interior, ele se renova de dia após dia. Aleluia. Dia após dia, nosso espírito é renovado na presença, e vamos caminhando, vamos vencendo no reino do Senhor. Os fardos são tirados, o cansaço, e Ele diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Sabe por que muitos no Brasil ainda estão cansados? Porque as suas esperanças estão, as suas expectativas estão em candidatos, em partidos, e quando perdem, quando se frustram, quando vê as coisas erradas, estão sempre cansados, porque eles querem que sejam renovados no seu voto, naquilo que vão ganhar, no seu candidato, e se frustram. Mesmo que ainda ganhem, vão se frustrar, porque a sua esperança não pode ser nas pessoas, nos homens. A sua esperança não pode ser em ideologias, em aquilo que você acredita que vai dar certo. Não, querido. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Se você colocar a sua esperança no Senhor, a nação brasileira temos que colocar a esperança no Senhor. E sim, nele seremos renovados. E sim, nele teremos uma nação abençoada, próspera, temente ao Senhor, que é fonte e é vida para as nações, para as famílias, para você, para a sua casa. Se há muitos cansados, se há muitos aqui que estão com pesos no Brasil, é porque estão buscando renovar as suas forças na fonte errada. Que nós queremos declarar aqui, que a nação brasileira, que os brasileiros encontrem descanso na presença do Senhor. Encontrem descanso no Senhor. Sejam renovados na presença do Senhor. E que o Brasil desperte, que a igreja se levante para levar esse evangelho que alivia. Ele diz, vinde a mim aqueles que estão cansados, estão sobrecarregados. Há um remédio, há um renovo, há uma restauração na presença, na palavra, e somente vem do Senhor. Que a nação brasileira seja renovada na presença do Senhor. Que as famílias se renovem. No final dessas eleições, muitos sairão frustrados, muitos sairão decepcionados, porque estão esperando naquilo que não dá paz e não dá resultado. Mas a nossa esperança, se for no Senhor, independente do resultado, a gente continua firme, a gente continua renovado, a gente continua feliz e louvando ao Senhor, porque esperamos em Deus. Dele vem o escape e o refúgio. Em quem você está esperando, querido? Esperemos no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, mas não se cansam, e caminham e não se fatigam. Se você crê, diz amém. Glória a Deus, aleluia. Que venha o reino do Senhor para nós. Que venha o reino do Senhor para a nação brasileira, para as nossas famílias e nossas casas. No reino do Senhor há reavivamento, aleluia, diga amém. Quando se estabelece o reino do Senhor, há arrependimento. Há arrependimento das obras antigas, dos pecados antigos que a nação pode ter cometido, que os nossos antepassados tenham cometido. Quando vem o reino do Senhor, há um avivamento. Ezequiel capítulo 39, versículo 7. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu nome santo, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel, o Santo do Brasil. Diga amém, aleluia. Devemos declarar que o Brasil não é a nação de todos os santos, mas é a nação de um santo só, que é Jesus Cristo, aleluia. Quando vem o reino dele, as nações conhecem pelo nome do Senhor,
existe um Deus ali naquele lugar. E quando vem o seu reino, vem avivamento, vem arrependimento. E as obras antigas, os pecados antigos que o Brasil há anos e muito tempo, a Estado de Sergipe vem fazendo, vem exercendo, caem por terra. Os principados de idolatria caem por terra, de corrupção, de ensinos errôneos e fortalezas espirituais caem por terra, porque quando o reino do Senhor vem e quando o povo se levanta, as hostes espirituais caem por terra, estabelece assim o reino do Senhor. Ali se estabelece um reino que é luz e é mais forte e é mais poderoso. Por isso precisamos entender o momento que vivemos, porque isso de fato é espiritual. Entramos em batalha espiritual. O inimigo, ele sabe disso, mas o povo de Deus ainda precisa entender e exercer mais isso, declarar a palavra de Deus, declarar a palavra do Senhor para a nossa nação. Tempos de avivamento, tempos de arrependimento, e que o Brasil venha se prostrar diante do Senhor, que a nação brasileira se prostre, que Sergipe se prostre, que se levantem os intercessores. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Aleluia. Esse é o reino do Senhor sobre nós. Então, quando nós clamamos, venha o teu reino. São todas essas coisas que nós falamos. Quando nós clamamos e dizemos, Senhor, venha o teu reino. O reino dele não é de visível aparência, por enquanto, até ele vir reinar sobre a terra. E ele virá. Mas até lá, quando o Filho do Homem se manifestar, e ele vem, todo olho verá. O reino dele não é de visível aparência. Ele está em nossos corações. E nós podemos orar, clamar e declarar para que o reino dele se estabeleça no Brasil, em nossas vidas, em nosso estado. Amém? Amém. Glória a Deus. E Daniel, capítulo 2, ele fala aqui desse reino do Senhor Jesus que virá se estabelecer sobre a terra. O profeta Daniel já profetizava isso bem antes do Senhor Jesus nascer. E ele diz, Daniel 2,44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Aleluia. Qual reino que nunca será destruído? É o reino do Senhor Jesus. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Diga aleluia. O reino do Senhor é eterno. Ele reinará eternamente. Breve virá para reinar conosco e sobre nós. O reino dele é justiça, é vitória, e nenhum outro passará, porque o seu reino é eterno. Quando nós clamamos, venha o teu reino, venha o teu reino, Senhor. Estamos vivendo um pouco do que será quando ele vier reinar sobre a terra. E por isso buscamos viver, que se estabeleça o reino do Senhor em nossa nação, em nossas vidas. E nesse tempo de eleições, queridos, nesses tempos que estamos vivendo, que a sua esperança seja no Senhor, que a nossa oração seja para que o reino dele seja estabelecido em nós, porque ele coloca quem ele quer, ele tira quem ele quer, segundo o povo clama e segundo vive o seu reino aqui na terra. Quem está me entendendo? Amém? Então, se buscarmos o Senhor e estabelecermos o reino dele aqui na terra, ele colocará homens justos, ele colocará homens tementes ao Senhor. E esse é o papel da igreja: abençoar, profetizar e declarar. E eu creio que o Senhor está chamando a igreja nesses dias, e a igreja está despertando a quem? Amém? Aleluia, a igreja tem despertado para isso, e nós vamos continuar, queridos. Que o Senhor venha realmente guardar essa palavra em seu coração. Saiba que você é um participante do reino de Deus. Você é um participante desse reino. E que sejamos bênção onde estivermos. Bênção onde formos. Que os princípios do reino de Deus estejam na sua casa primeiramente, no seu coração, na sua vida. E que esse reino se expanda para a nação brasileira e o nosso estado. Quem crê diz amém. Diga eu creio, aleluia. Você fica de pé para a gente orar e agradecermos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia.
Esteja orando, querido. Aleluia. Que o reino do Senhor venha sobre nós. Que o reino dele, sim, estabeleça em nossas vidas, em nossos corações, em nossa família e na nação brasileira. Aleluia, Jesus. Toma-nos, Senhor, nesta noite. Nós queremos declarar como a igreja do Senhor tempos de paz, tempos de justiça, tempos de verdade. Que caiam por terra os líderes injustos, as autoridades que estão se aproveitando dos mais pobres. Que caiam por terra as mentiras. Que caiam por terra os líderes que não têm temor à palavra do Senhor. Nós queremos declarar que os justos, eles florescerão como a palmeira, terão alicerces, fundamentos do reino de Deus. Queremos abençoar o estado de Sergipe e profetizar autoridades com temor ao Senhor, porque a tua palavra diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Porém, quando o ímpio governa, o povo geme. Mas nós não profetizamos isso, não declaramos isso. Nós declaramos que o justo venha governar Sergipe e venha governar a nação brasileira, e que o Senhor tome providência, Deus. Que dê sabedoria ao teu povo para escolher, para abençoar, para cobrar, para viver. Nós queremos declarar e profetizar que todo mal caia por terra, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos livra do mal. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Que o teu reino venha sobre nós para nos livrar do devorador, para nos livrar do inimigo, para nos livrar de todo o mal, para tirar o medo desse povo, nos livrar em tempos de paz, nos guardar em tempos de guerra. E caiam por terra os caluniadores, os aproveitadores, aqueles que enganam os necessitados, que se aproveitam dos mais pobres. Nós, como igreja do Senhor, queremos declarar que caiam por terra, sejam extintos e expulsos, e que se estabeleça o reino do Senhor em Sergipe e no Brasil. Queremos declarar e profetizar uma nação onde os fardos, os pesos caiam por terra. Aqueles grupos que vivem com eternos pesos do passado, pesos de escravidão, pesos que foram colocados em suas mentes e seus corações, porque não tem temor à palavra, caiam por terra em nome de Jesus. Que seja estabelecido o reino do Senhor, porque Ele diz: vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Profetizamos alívio para os brasileiros, alívio para os sergipanos, refúgio no Senhor e na palavra. Nós queremos declarar para a nação brasileira e Sergipe tempos de avivamento, aleluia, tempos de arrependimento, tempos de vidas se rendendo. Queremos profetizar em Sergipe igrejas cheias de adoradores. Queremos profetizar aqui para a igreja Nova Aliança tempos de avivamento, tempos de arrependimento, tempos para a nação brasileira, para Sergipe, para nossas vidas, tempos sim de arrependimento e avivamento na tua presença, pois isso aqui teu reino traz, Senhor. Aleluia. Por fim, nós queremos declarar que haja um só rei no Brasil, acima de tudo, um só rei em Sergipe, nessa igreja, em nossas vidas,
e é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Jesus Cristo, o Filho do Homem, o ressurreto dentre os mortos, o Príncipe da Paz, aquele que é o maravilhoso Conselheiro, Deus Emanuel, Deus forte, o nosso Redentor amado, Salvador querido, o desejado das nações. És tu, Jesus, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. A ti, Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vem reinar sobre nós. Reina em mim, Senhor. Aleluia. Eu te louvarei, Senhor. Aleluia.